Glórias, glórias. Babantaya Shovanarabashandarabaka. Sorobondo Kinivasu. Rabanta Cantarabashi. Oh, aleluias. Glórias. Glória a Jesus. Cumprimento os santos com a paz do Senhor. Cumprimento os santos com a paz do Senhor. Cumprimento os santos na paz do Senhor. Só vitória, irmãos. Só vitória, irmãos. Fica de pé e abre comigo a palavra que prevalece no Evangelho escrito pelo médico Lucas. Evangelho escrito pelo médico Lucas, capítulo de número 7. Glória. Eu também. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. E aqueles que encontrarem o texto citado podem magnificar, exaltar, bendizer, glorificar o nome daquele que é, que era e que há de vir. E eu quero lembrar os irmãos que dar glória a Deus é de graça. Quantos encontraram o texto citado podem dizer amém? Eu não sei se vai dar para pregar tudo, irmãos. Eu não estou me sentindo muito bem. Mas eu não estou enfermo, estou embriagado. Digo para os irmãos também, não tomei vinho nem 51. Mas tirei alguns minutos na presença do Altíssimo e tomei um cálice com ele de glória. As pernas estão meio bamba, o negócio aqui está do céu. Mas eu lhe garanto que tudo aquilo que aquecer meu coração, você vai ouvir. Quantos encontraram o texto citado, pode dizer amém? Amém. Diz assim o texto: a ressurreição do filho da viúva de Naim. Veamos, pois. E aconteceu pouco depois, ir-ele à cidade chamada Naim. Com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho de sua mãe, que era viúva. E ia a grande multidão da cidade. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não temas. E, chegando-se, tocou o esquife. Os que o levavam pararam e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou, começou a falar e o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou um temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. E correu a fama dele desta forma por toda a Judeia e por todas as circunvizinhanças. Você pode dizer amém? Você pode exaltar o filho mais velho de Maria, seu irmão mais velho, seu ajudador, seu advogado, seu salvador, o amado da sua alma, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. O profeta Isaías proferiu o seu nome dizendo: ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz, ele é o leão da tribo de Judá. E nesta noite eu tenho uma boa notícia para você: ele está aqui e ele é merecedor da sua adoração. Por isso adore, adore, não sente agora, adore, 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 adore.
Adore, 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 adore. Você está na casa do seu Pai. Você está na casa do seu Pai, você está entre os seus irmãos, você tem liberdade neste lugar de dizer a Ele, que o ama, que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é altíssimo, que Ele é tremendo, que igual a Ele nunca houve, igual a Ele nunca haverá. Ele é único, Ele é exclusivo. Aleluia! Sente. Mas você não é obrigado a sentar. Jesus estava lá em Cafarnaum, ele tinha, além de pregoar a palavra, ele tinha feito alguns milagres. Dentro desses milagres, registra-nos os evangelhos a cura do filho de um centurião, a cura do servo de um centurião. Mas de repente, irmãos, Jesus resolve ir para Naim. E quando nós paramos para dar uma analisada na geografia da região da Palestina, principalmente na época de Jesus, ele teria que andar aproximadamente cerca de 40 quilômetros. De Cafarnaum até Naim dava um dia de caminhada. E o interessante é que se pararmos para olhar a questão algumas bíblias chamam cidade de Naim, mas na verdade era uma vilazinha, uma vila pobre. O povo a população era pequena. O pessoal vivia à base da agricultura, do trigo, da oliveira, do plantio da oliveira, da extração do óleo e de alguns vegetais. Não tinha muita coisa, embora a cidade fosse muito bonita. Estava numa região montanhosa, nas costas, porque não dizia as costas de Naim, estava o Monte Tabor, ou o Monte da Transfiguração, e quem entrava em Naim não tinha para onde ir. Naim, nos dias de hoje, seria uma viela, um beco sem saída. Era uma aldeiazinha de pessoas pobres. Um dia de caminhada, e Jesus estava lá na grande metrópole de Cafarnaum. E de repente a Bíblia nos dá o relato que Jesus resolve ir para Naim. E a Bíblia diz agora no texto que ora lemos que Jesus seguiu com duas multidões atrás de si. A primeira multidão era a multidão dos discípulos, e a outra multidão era a multidão do povo. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto e aprendo com o meu Jesus é que os grandes homens, os grandes líderes, as pessoas de influência ou não, as pessoas que fazem amizade, elas nunca estão sozinhas. Primeira coisa que você e eu precisamos entender é que nós não podemos andar só. Sempre precisamos de alguém. E a prova é que Jesus, sendo Deus, estando aqui na terra, Ele nunca, raramente você vai encontrar Ele somente quando Ele está aí até o seu tete a tete com o Pai. Mas fora isso, Ele estava sempre acompanhado de pessoas. E aqui Ele estava acompanhado de duas multidões. Mas deixa eu falar um pouquinho dessas duas multidões. Eu sei que nós estamos rodeados de muita gente, mas a Bíblia faz questão de dizer que uma multidão era a multidão de discípulos, e a outra multidão era a multidão de povos, de pessoas. Pastor, primeiro precisamos entender, é bom estarmos rodeados, mas nós precisamos, no meio dessa multidão, termos os nossos discípulos, porque aqui há uma diferença desses dois grupos que seguiam Jesus. A multidão só o seguia por causa do pão, para retirar algo dele, para olhar, para observar, para reter algo dele. Mas a outra multidão era a multidão dos discípulos, era a multidão daqueles que realmente também precisavam, mas eles seguiam porque queriam imitá-lo, queriam ser como ele, queriam, aleluia, queriam fazer as coisas como ele, queriam aprender com ele e queriam ajudá-lo, porque muitas das vezes, mesmo na pouca força deles, eles jejuaram com Jesus em vez de tomar o pão com Jesus. Eles estavam ali com Jesus, viram as coisas de Jesus e estavam aprendendo com Jesus, e depois que Jesus partiu, eles ficaram no lugar para fazer a obra de Jesus e para ajudar Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está aqui nessa noite: que tipo de multidão você faz parte? Da multidão dos discípulos ou da multidão dos que veio extrair, do que veio buscar de Jesus? Se você faz parte da primeira multidão, das multidão dos que quer aprender com Jesus, dos que vai seguir a Jesus, dos que vai aprender com Jesus, dos discípulos de Jesus, você tem liberdade de adorá-lo nesta noite. E a Bíblia diz que eles vão para Naim. E parece que eu vejo a multidão reclamando: não tinha outra cidade melhor para Jesus frequentar? Será que Jesus não tinha um lugar melhor? Um dia de caminhada, 40 quilômetros, subindo e descendo,
caminhos escarpados, para chegar numa cidade que não tem nada turístico, não tem nenhuma atração turística, não tem nada que se aproveite, exceto a visão privilegiada que a cidade tinha. Mas deixa eu lhe dizer, Jesus, ele não está interessado em grandes coisas. Jesus aqui, ele vai fazer o primeiro milagre de ressurreição. Interessante que ele não fez lá em Cafarnaum, ele não foi fazer lá em Jerusalém, ele foi fazer em uma cidadezinha, no interiorzinho. E a primeira coisa que eu aprendo com isso é: Jesus, ele não precisa de holofotes, porque ele é a luz das luzes, ele é aquele que brilha mais do que o sol. Ele não está interessado em grandes multidões. As multidões o seguem porque, irmãos, não tem outro para ser seguido. Ele chega ali em Naim, e a minha Bíblia diz que antes dele chegar em Naim, a Bíblia diz que chegando na porta da cidade, vinha uma outra multidão. Jesus vinha acompanhado de duas, e vinha saindo da porta da cidade outra terceira multidão, e aquela multidão não chega nem a sair da porta, e a Bíblia diz que na porta da cidade, Jesus observa, e ele vê que na frente daquele cortejo vinha uma mulher chorosa, porque esse enterro era um enterro galileu, era na região da Galileia. E era de costume a família do defunto sair à frente, depois vinha o esquife transportando o caixão, provavelmente por amigos ou por parentes do morto. Depois seguia a grande multidão. Mas a minha Bíblia diz que Jesus foi movido de grande compaixão, e ele não se aproxima logo do defunto, ele se aproxima da viúva, da mãe do defunto, e ele dá uma ordem que provavelmente seja a ordem ou a frase que você está esperando ouvir este culto inteiro, mas nesta noite eu vou dizer ela para você. Jesus manda te dar este recado: não chore, não chore, não chore. A situação era uma situação terrível para aquela mulher. Quantas pessoas não falaram isso para ela? Quantos amigos estenderam o ombro para ela e disse: não chore. Agora chega um estranho que ela nem conhecia e diz para ela: pare de chorar. Olhando, muitas das vezes quando Jesus fala, nós paramos, parece que Jesus, ele não tem juízo. Jesus parece que faz umas coisas que foge da lógica humana, e foge mesmo. A mulher estava em desespero, o último recurso que ela tinha estava ali dentro do caixão. A 10 metros de distância, depois da porta, estava o cemitério. Já tinha um coveiro com a pá na mão, só esperando e alegre, porque o coveiro, ele não recebia salário mensal, ele recebia por enterro. E tinha um coveiro lá já com a pá na mão, só esperando e dizendo: daqui a 10 minutos eu vou encher o bolso. Só que ele esqueceu que naquele dia o homem de Nazaré chegou em Naim. E Jesus viu, irmãos, quando ele passou, ele viu, porque a 10 metros da cidade ficava o cemitério. Ele viu quando ele passou, o coveiro terminando de preparar a cova, dizendo: foi beleza. Só que ele não sabia que Jesus de Nazaré estava chegando em Naim. Talvez você entrou aqui nessa noite, e certamente você entrou aqui assim, porque o meu Deus não fala para quem está ausente, Ele fala para quem está presente. Sorrindo por fora, mas está chorando por dentro. Seus sonhos e projetos estão engavetados, estão no esquife. Já falaram que não tem jeito. O coveiro está com a pá na mão, não tem quem te ajude, e tem até uma multidão como aquela mulher tem que te cerca, mas estão acompanhando, vendo o teu fracasso, vendo você ir de mal a pior. Mas nesta noite eu tenho uma boa notícia para você. Jesus acaba de chegar nesse lugar. Jesus está aqui. Jesus está aqui. E tem
duas multidões com ele. Tem uma multidão de discípulos, mas também tem uma multidão daqueles que buscam falha, daqueles que olham para apontar defeito, daqueles que só vêm para receber algo, extrair algo de Jesus, aquele que vem para Jesus da casa, aquele que vem para Jesus da carro, aquele que vem para Jesus da namorado, da marido, aquele que vem atrás de, mas tem aqueles que diz, ainda que ele não me dê, eu adoro a ele, ainda que eu não veja, eu vou louvar a ele, ainda que eu passe pela luta, eu vou glorificar, eu vou exaltar, eu vou magnificar, porque eu entendi que tudo aqui é dele, ele que me chamou, ele que me preparou. Se ele me der, ele é Deus. Se ele não me der, ele é Deus. Se ele operar hoje, ele é Deus. Se ele operar amanhã, ele é Deus. Eu sou discípulo dele. Essa multidão está aqui? A multidão de discípulos de Jesus já chegou? E ele olhou para o coveiro olhou para ele. E eu quero lhe dizer uma coisa. Jesus, ele está vendo o coveiro que está tentando enterrar os seus projetos, enterrar os seus sonhos, enterrar aquilo que você tem de mais precioso. E nesta noite eu tenho uma boa notícia: o seu sonho não vai para o cemitério, o seu projeto não vai para o cemitério. A cova pode até já estar preparada, o coveiro pode até estar com a pá na mão, ele vai continuar com a pá na mão e chupando o dedo, porque Jesus vai entrar com providência. E a Bíblia diz, irmãos, que era um dia de caminhada e Jesus chega à tardezinha. Quando paramos para olhar pela linha da história, os judeus enterravam seus mortos no decorrer da tarde, não podia passar muito tempo sem enterrar, até porque a Palestina é um lugar de clima quente. E Jesus chegou na hora exata. Talvez você esteja dizendo, já é tarde. Parece que Jesus não está vendo. Cadê Jesus que não entrou com a providência? Eu entrei na campanha, eu fiz o jejum, eu fiz consagração, eu fiz até promessa a ele, que se ele me desse, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Cadê Jesus? Deixa eu lhe dizer, relaxe. Minha santa, acalme seu coração. O relógio dele não atrasa, mas também não adianta. Faltava somente 10 metros para o filho daquela viúva entrar na sepultura, mas ele chegou antes deles saírem na porta da cidade. E se nós pararmos para trazer à tona, traduzir o nome de Naim do hebraico para português, significa calmaria, tranquilidade, beleza, aconchego. Mas naquele dia, para aquela mulher que não tem nome, por não ter nome ela representa a mim e a você, Naim não era mais um aconchego agradável, era lugar de tristeza, de angústia, de pranto. Mas aquele que enxuga todas as lágrimas acabou de chegar em Naim. E aquele que enxuga todas as lágrimas nessa noite está neste lugar. E a Bíblia diz que ele se dirige até a mulher. Ele não erra endereço. Ele não erra endereço. Ele lhe conhece. Ele sabe no meio da multidão, na multidão dos que choram, na multidão dos que estão pranteando. Ele sabia, irmãos, porque ele é Deus. Ele sabia quem era a mãe. Ele andou 40 quilômetros, um dia de caminhada, só para resolver o problema de uma viúva. E nesta noite não é diferente, ele lhe trouxe aqui, só para dizer para você, o seu sonho não vai para o cemitério, o seu projeto não vai para o cemitério, o coveiro vai ficar sem salário, o coveiro vai ficar sem recompensa, mas a vitória é sua. Pare de chorar. É a ordem que ele deu para aquela mulher, e é uma ordem que ele dá para você nesta noite. O seu choro cesse. Pare de chorar. Pare de chorar. Pare de se lastimar. Pare até de murmurar. Ele está aqui.
Ele não erra endereço, ele sabe qual é a tua dor, aonde é a tua dor. E deixa eu lhe dizer uma coisa: se ele mandou você parar de chorar, é porque ele vai agir. Aí a Bíblia diz que ele olha para aquela mulher e diz: pare de chorar. Sabe o que eu acho interessante nesse texto? É que aquele não saiu procurando quem é que tem fé no meio daquela multidão de discípulos. Ele também não saiu procurando onde é que tinha fé no meio daquela multidão dos povos que acompanhavam ele. Ele também não saiu procurando por fé no meio da multidão dos que acompanhavam aquela situação de miséria daquela viúva. Não. Nessa noite ele não está preocupado se você tem fé ou não tem fé. Porque quando ele quer operar, ele opera. Ah, pastor, eu não creio. Ele opera. Ah, pastor, eu creio. Ele opera. Ele não perguntou àquela mulher: tu crê? Ele não perguntou na multidão: quem de vocês creem? Ele só disse a ela: pare de chorar porque eu cheguei. E aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Ele chegou aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Aqui eu posso sentir a presença dele neste lebate, o cantarabassúria. E nessa noite ele vai operar milagre. Duas multidões se encontram agora na porta. E a porta de uma cidade, nos tempos antigos, principalmente no Oriente, era um lugar de decisão. Era na porta da cidade que os juízes determinavam, legislavam, julgavam. Era na porta da cidade que se comercializavam. É por isso que muitas vezes, quando você lê tua Bíblia aí, você vai encontrar lá em Jerusalém, na porta das ovelhas, porque era no lugar onde comercializava as ovelhas. Lá em Jerusalém, na porta do peixe, era porque naquele lugar tinha a feira do peixe. Mas em Naim só tinha uma porta. A mesma porta de entrada era a mesma porta de saída. Nessa noite aqui só tem uma porta. Você só tem direito a uma escolha. Ou você atravessa essa porta de cabeça baixa, ou você volta de cabeça erguida, agarrado na mão e crendo na mão do Todo-Poderoso. Você que vai escolher. Aquela mulher tinha que tomar uma decisão, porque ela estava na porta. Ou ela atravessava e voltava de cabeça baixa, ou ela ia voltar de cabeça erguida cantando o hino da vitória. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, crente, amigo que me visita: como é que você vai sair daqui nessa noite? Jesus só disse: pare de chorar porque eu cheguei. Agora a escolha é sua. Aí a Bíblia diz que ele vira aos que estavam carregando o esquife. E as duas multidões, e as três multidões pasmas olhando. Uma multidão chorosa, uma multidão lamentosa, uma multidão trazia cinzas, mas na outra multidão tinha glória, tinha aleluia, tinha hosana, tinha aleluia, tinha bendito que venha em nome do nosso pai Davi, tinha alabachandecovanagachandarabacai, tinha línguas estranhas, tinha salve, tinha viva. Qual dessas multidões você faz parte? Em qual dessas multidões nessa noite você se encaixa? Você faz parte da multidão dos que está triste, cabisbaixo, levando cinza, ou você faz parte da multidão dos que está dando glória, dando aleluia, dando louvores, dando adoração? Não importa nesta noite, deixa eu lhe dizer, não importa se nesta noite você faz parte da multidão dos glória, dos aleluia, ou da multidão dos que está triste. O que é importante nesta noite é que tanto uma quanto a outra foram testemunha daquele que chegou na porta de Naim. E nesta noite não é diferente, ele está aqui. E como juiz, ele não se apresentou lá na porta de Naim como qualquer um outro, não, ele se apresentou como um juiz. Porque estava entrando a vida, estava chegando nas portas de Naim a vida, e estava saindo a morte.
E ali foi travada uma batalha ferrenha. Porque a porta de Naim foi lugar de decisão. Ou Jesus, ou a morte. Ou a morte, ou Jesus. E deixa eu lhe dizer, ninguém é páreo para o Deus dessa igreja. Não foi a morte que foi até ele, foi ele que foi até a morte. A minha Bíblia diz que ele se aproximou dos que levavam o esquife. É ele, a atitude do milagre nesta noite é dele, é ele que quer fazer, é ele que quer operar. Ele sabia que ninguém ali tinha poder para reter a morte, ele sabia que ninguém ali tinha poder de trazer alegria àquela mulher, ele sabia que aquela mulher precisava de um milagre, e só ele pode operar milagre. A Bíblia diz que foi ele que se aproximou, por isso que ele é o leão da tribo de Judá. Ele se aproxima e a minha Bíblia diz que ele toca no esquife, ele toca no caixão. Ele não tocou no morto, ele tocou no caixão. Ele não tocou no morto, ele tocou no caixão. Porque ele é abençoador e ele abençoa no individual, abençoa. Mas ele gosta de abençoar no coletivo. E nessa noite eu tenho uma boa notícia para você. Ele tem bênção coletiva para esta igreja, para este povo, para esta multidão. Por isso, ele poderia ter tocado individualmente no defunto dentro do esquife, mas ele tocou no esquife. Nessa noite, ele vai tocar na tua casa. Porque se ele tocar na tua casa, teu marido vem, teu filho vem, tua filha vem, teu primo vem, tua prima vem, eles vêm. Se ele tocar na tua empresa, o patrão vira crente, o funcionário da direita vira crente, o da esquerda vira crente, o que varre o chão vira crente, o que trabalha entregando a documentação vira crente, aquele que te persegue lá virá crente. Ele tocou no esquife. E que coisa interessante. A Bíblia diz que o enterro para. E aqui, irmãos, isso ia dar um problema. Mas pense em um Deus que gosta de problema. Por isso que tem uns pregadores que dizem, ele complica, descomplica, depois explica porque ele complicou. Pastor, está um ninho de gato, está um emaranhado. Não tem problema não. O Deus que você adora, ele gosta de problema. Coisa que não tem jeito é com ele mesmo, porque ele dá jeito naquilo que não tem jeito. Pau nasce torto, só morre torto se não passar na mão do carpinteiro de Nazaré. Se passou, dá prumo. Por que, pastor? O senhor disse que ia dar um problema. Primeiro, o judeu, ele não tocava em nada impuro, muito menos nenhum esquife, nenhum caixão. Se tornava impuro, e tinha todo um ritual para se limpar. E Jesus, ele era muito mais que um judeu, ele era um mestre, ele era um rabi. E era essa classe que não tocava mesmo. Foi por isso que naquela história que ele conta da descida de Jerusalém para Jericó, tinha um homem lá quase morto, e o sacerdote passou, olhou e disse, eu não posso tocar. Passou também o escriba e disse, vixe, eu também não posso tocar. Eu acho que aquele escriba era baiano. Aí o samaritano, que não estava nem estava chegando, disse, para mim não tem cerimônia, não tem lei, eu vou lá e toco. Jesus, ele era judeu, Jesus ele era um rabi. Aliás, deixa eu consertar aqui, ele era rabi dos rabis, mestre dos mestres. Ele tinha uma multidão de discípulos também da linhagem judaica. Tinha uma multidão, e na sua maioria, a maior parte judeu observando. Naim era uma cidade ainda naqueles tempos, também de propriedade e habitada por um povo judeu. Então a lógica, a lei dizia, os estatutos diziam, as regras diziam, que não podia um mestre da lei, um doutor da lei, um conhecedor das escrituras, ele não podia se contaminar.
Mas o Deus que você veio adorar nesta noite, Ele quebra paradigma. Ele é especialista em quebrar protocolo. Ele é especialista em confundir a lógica, confundir a ciência, confundir a medicina. O homem diz não pode, ele chega e diz pode. Com ele água suja cura lepra, cuspe cura cegueira. O homem diz não tem jeito, ele chega lá e dá jeito. O médico diz está condenado, ele chega lá e diz câncer sai, o câncer tem que sair. Enfermidade vai embora, a enfermidade tem que sair. Satanás vai embora e Satanás fica desabrigado. Ele quebra paradigma. Ele é especialista em quebrar protocolo. Eu não sei o que foi que lhe disseram. Eu não sei se o advogado disse que não tem jeito, se o médico disse que não tem jeito. Eu não sei o que te falaram. Se seu pai disse que na família todo mundo é assim, mas deixa eu lhe dizer, Jesus chegou aqui nesta noite. O mesmo Jesus que chegou nas portas de Naim está aqui. E eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. E se ele resolver o problema da viúva, ele vai resolver o seu. Só quem crê, só quem crê. Joga a mão para cima, adore a ele, adore. Adore, rabacalabaxanda, rabarabaxandarai. Adore. Adore, enquanto você adorar, ele vai resolvendo. Adore, ele vai parar. O coveiro vai ficar desempregado, o coveiro vai ficar sem a gorjeta dele, mas você vai cantar o hino da vitória. Mas para você cantar o hino da vitória, adore, rabacalabaxanda, rabacandalabaxandarai. Adore. Aramandaya sudekovanaga shanda rabakanda labashanda rabalabashanda rai. Orerere canta labashanda rabakanda labashanda rai. Adore a ele nessa noite, adore. O segredo está em adorar. Adore. Adore a ele nessa noite. Aleluia. O defunto nem nome tinha. Se não tinha nome é porque nem esperança tinha. Mas aquele que traz a esperança onde não tem esperança está aqui. Nem nome tinha, nem esperança tinha para aquela mulher, nem esperança tinha para aquela solução. E Jesus nem procurou saber o nome, até porque não tem nome maior que o nome dele. E ao nome dele tem que se dobrar todo o joelho que está no céu, na terra, debaixo da terra. Ao nome dele é dado o poder para que todo o nome venha se prostrar, porque não existe outro nome semelhante ao nome dele, nem neste século e nem no vindouro. Jesus. Você pode repetir o nome dele? Você pode repetir o nome dele? Como é o nome dele? Aquele que pode resolver problema. Como é o nome dele? O nome dele é Ramandarabashandarabassuriandarabaxandarai. Jesus. Nesse nome há poder. Ele não perguntou o nome do defunto, não procurou saber de que ele morreu, porque ele estava ali e ele queria fazer um milagre. Por isso ele disse: cara, mas pare de chorar. Quebrou todos os protocolos, assim como ele vai fazer, já está fazendo para lhe dar vitória. Tocou o esquife. Aí a minha Bíblia diz
que o mancebo se levantou, ficou sentado, começou a falar: o Deus que eu vim pregar nesta noite, que essa igreja adora com louvores, que esta igreja prega, é um Deus invisível, imortal, mas Ele é real, e quando Ele faz e Ele mostra. O defunto levantou, ficou sentado, e se parecia pouco, ele começou a falar. Eu acho que a primeira palavra que ele disse foi glória, aleluia, oh glória, aleluia. Eu estava morto, mas agora estou ressuscitado. Deixa eu lhe dizer uma coisa: seu defunto não vai para o cemitério, não. Seu problema não vai para o cemitério, não. Seu problema vai se levantar. Seu sonho vai se levantar. Aquilo que você achava que estava morto, aquilo que mataram, vai se levantar, vai se erguer. Pare de chorar nesta noite. O Senhor lhe trouxe aqui, me trouxe uma mensagem no coração para dizer para você: enxugue as lágrimas e comece a cantar o hino de vitória. E todos vão ter que ver. Agora a escolha é sua. Você não vai sair daqui deste lugar da maneira como você entrou, porque este lugar é Naim, lugar agradável, lugar de paz, lugar aprazível. Aí a Bíblia diz que o defunto começou a falar. Mas sabe o que é mais interessante? A Bíblia diz que ele pega no ex-defunto, ele pega no mancebo, porque a mãe estava na frente do cortejo, o caixão vinha atrás, porque era o costume galileu. Ele pega na mão do defunto, atravessa aquelas pessoas que estão lá na frente e entrega a sua mãe. Eu disse que ele sabe, ele não erra endereço. Pastor erra endereço, obreiro erra endereço, político erra endereço, mas doutor Jesus, ele não erra endereço. A bênção que é sua, é sua. Ele pessoalmente. Ele não vai mandar anjo, ele não vai mandar anjo. Eu estou dizendo que ele vai lhe dar pessoalmente na sua mão. Mas e a multidão? E daí que a multidão não acredite? Ele não perguntou nem se você acreditava. E se foi promessa dele, aí então, meu irmão, é que ele vai se virar e vai te dar na mão, porque aquilo que ele promete, ele cumpre. Ele não é homem para mentir, não é filho de homem para se arrepender. Diria ele e não faria, falaria e não confirmaria. Ele pegou pela mão, passou no meio dos incrédulos, na multidão daqueles que estavam chorando, tiveram que... E a minha Bíblia diz que teve um assombro, o povo ficou assombrado. Ele é o Deus que faz coisas terríveis na terra. Não acredite, e daí? Não precisa ninguém acreditar. Quando ele quer fazer, ele faz e acabou. Ele é Deus. Foi lá e entregou na mão da mãe. Ele não deu na mão da tia, ele não deu na mão da prima, ele não deu na mão da sobrinha, ele colocou na mão da mãe, que estava chorosa, porque foi para ela que ele disse: pare de chorar. Ele coloca as coisas no lugar certo. Ele não colocou, não deu nem mais companhia, não coloque mais companhia, não. Ele coloca as coisas no lugar certo. Ele sabe como trabalhar. Aí a multidão ficou estupefata. Agora parece que eu vejo a mulher voltando para Naim.
As poucas casas estavam com as portas fechadas. O povo que estava choroso teve que... Não entendo, ela passou aqui agora chorando, agora ela passa sorrindo. E detalhe, irmãos, aquela mulher tinha experiência de sofrimento, como você tem. Porque não é o primeiro sonho seu que foi enterrado, não. Não foi o segundo. Mas nessa noite Jesus está aqui. A Bíblia diz que ela era viúva. Ela já tinha atravessado aquela cidade, ela conhecia, ela sabia onde era o cemitério. Ela já tinha levado os sonhos dela uma vez. O marido dela já tinha sido enterrado. E agora estava indo o filho. Detalhe, ela não tinha ninguém para sustentá-la. Ficar viúva nesses tempos bíblicos aqui era terrível, porque hoje tem pensão, hoje tem INSS com todas as lutas. Mas para a mulher viúva era complicado, porque nascer mulher nos tempos bíblicos já não era coisa boa, por causa da discriminação. Ficar viúva, quando a mulher nascia, ela tinha um dono, o pai. Quando ela completava 13 anos e um dia, ela passava a ser objeto do pai. O pai tinha o direito de vendê-la, de casá-la com quem ele quisesse. Quando ela se casava, ela passava a ser objeto do marido. E se ela ficasse viúva, ela passava a ser objeto do cunhado. Mas nesse caso aqui, ela não tinha mais ninguém. Ela tinha um filho, e esse filho lhe foi tirado. Mas Jesus conhece o sofrimento, e a minha Bíblia diz que Ele usou de compaixão, e nessa noite não é diferente com você. Ele viu os teus primeiros sonhos indo para o cemitério, Ele viu os teus primeiros projetos sendo enterrados, mas nesta noite Ele me trouxe como profeta para te dizer: o coveiro vai ficar com a pá na mão, chupando o dedo. Aí o povo ficou assombrado. Ai meu Deus, um profeta visitou o nosso povo, um profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Irmãos, mais de 300 anos, se a gente vê de Malaquias a Mateus, tem uma página em branco ali, em quase todas as Bíblias, simbolizando que nesse período, os profetas, Deus parou de falar através de profetas. Mais de 300 anos sem profetas, mais de 300 anos sem milagre, mais de 300 anos sem cura, mais de 300 anos sem Deus se manifestar. Aí aquele povo, quem cria teve que falar, quem não cria teve que falar que ele era profeta, boca de Deus. Um profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E quando Deus visita, irmãos, é só vitória, 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 é só vitória. E nessa noite, Deus, Ele não vai visitar essa igreja. Deus é dono dessa igreja. Deus não vai visitar a minha vida. Deus não vai visitar a sua vida. Ele mora em mim, Ele mora em você. Você crê, você crê, você crê, você crê, você crê, 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 crê. Então adore, 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 adore. Rabacanda, rabachanda, rabacalabachanda, rabarabaraba. Oh, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a cercania. Ei, quando ele fazer o seu milagre, não precisa nem você dizer que é crente, nem mostrar que é credencial da igreja. Todos vão ter que ver, mas ele não estava caído e derrotado, hoje ele está de pé, fortificado. Eu pensei que ele ia morrer, os sonhos dele estavam enterrados, eu fui um dos que apedrejei, eu fui um dos que estava com a pá que cavei a cova. Acabou? Acabou? Vai ter que entupir e enterrar de novo, porque Jesus chegou na sua vida, Jesus chegou nessa igreja, Jesus chegou nesse lugar. Mas deixa eu fazer uma pergunta, já vou passar o microfone a quem de direito. Cadê você que entrou aqui nesse lugar? Triste, cabisbaixa, cabisbaixo, chorosa, choroso, rindo por fora, mas por dentro, triste. Ouviu falar desse Jesus, gosta desse Jesus, mas ainda não aceitou esse Jesus. Nessa noite ele te faz um convite. Quer aceitar ele? Você que não é crente e gostaria de aceitar Jesus, dá uma carreira aqui na frente que eu quero orar por você, vai. Você que ainda não é crente, que nessa noite está no nosso meio,
e sabe que precisa da intervenção desse Jesus na sua vida, faz um sinal com a tua mão, sai aí do meio da multidão, dá uma carreira aqui, vem. Jesus está te chamando nessa noite para você morar no céu. Vem, vem, ainda falta você, vem. Chegou a primeira pessoa, cadê a segunda? Corre. Vem, Jesus está aqui, você não vai voltar da mesma maneira como você entrou. Eu disse no decorrer da mensagem, a decisão é sua. Você pode sair de volta para Naim alegre, ou voltar para Naim triste. A escolha é sua, e Jesus está aqui, e Ele disse que Ele é a boa parte que ninguém pode tirar. Cadê você? Cadê você nessa noite? Rei calabachanda rabassurianda labachanda rabacovia labachandara. Vem, está faltando você nessa noite. Cadê você? Vem você nessa noite. Cadê você? Você que está afastado. Você que por um motivo ou outro saiu da igreja, deixou os caminhos do Senhor e tem andado de porta em porta, batendo cabeça, como diz o ditado baiano, de del em del. Deita e sabe